Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Na lição de terça-feira, o título é Cravado na Cruz. Esse texto de Colossenses 2,14, ele foi muito anteriormente interpretado de uma maneira que o que Cristo tinha feito foi cravar na cruz os 10 mandamentos, ou a lei moral. O que nós podemos dizer que Cristo cravou na cruz foi a condição moral do ser humano. O resgate ali, ele foi de fato encravado. Em outras palavras, Cristo nos concedeu o resgate pela sua morte. E a morte dele nos deu a liberdade moral de sermos salvos, todo aquele que nele crê. Um outro ponto que nos chama a atenção é que na cruz, Cristo jamais teria cravado ou teria lhe dado um basta na lei moral. Até porque Paulo chega a descrever que o mandamento é santo, justo e bom. Como uma coisa santa, justa e boa, iria agora perder sua credibilidade. Eu não estou querendo com isso comparar Paulo com Cristo, mas a Bíblia em si, ela se relaciona. Ela sempre entra em interligação uma com a outra. Ela nunca se opõe a uma coisa. Ela se opõe a algo como que se fosse fazer uma correção, exemplo, nas frases adversativas de Cristo. Quando ele fala assim, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu porém vos digo, se alguém se encolerizar, se alguém se irá, Cristo não estava corrigindo a lei, ele estava simplesmente interiorizando ela, colocando mais em pecado e voltado para a questão íntima, pecados que são intencionais, pecados que são ocultos às práticas, mas no coração tem a mesma condição de pecado. É como se a pessoa não tivesse feito o ato por falta de oportunidade. Lembra do outro mandamento, o sétimo mandamento, né? Ouviste que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu porém vos digo, se alguém olhar e em seu coração desejar, já adulterou com ela. Então, quer dizer, Cristo ali, ele estava dando mais ênfase à lei de Deus, dizendo que agora a transgressão não só envolve ato, mas envolve pensamento, intenção e desejo. Esse é um problema muito sério. E um outro ponto que eu quero deixar aqui com clareza, o que Paulo ficou contra, o que de fato teria sido encravado na cruz, que deveria ter de fato selado. Olha só esse comentário, que eu acho muito interessante aqui, do Cláudio Arantes, o doutor anestesista. Ele diz assim, ó, os três erros, segundo ele, aqui colocou, eu achei interessante. No verso 11, a Bíblia fala, de Colossenses 2, verso 11, da circuncisão física como uma exigência salvífica. O problema é exigir o externo como condição espiritual. Em outras palavras, para a pessoa ter que fazer parte do povo de Deus, tinha que ter um prepúcio cortado, ou seja, teria que ter tirado, teria que fazer de fato aquilo que era chamado de circuncisão, corte em círculo. E agora, diante disso, Paulo estava dizendo, eita, irmão, perdão, porque já são meia-noite e 15. Olha, é porque Paulo, na verdade, estava querendo deixar claro aqui esses erros. Um outro ponto que merece consideração era a lei cerimonial e os regulamentos cultuais. A dívida moral para a qual essas leis apontavam foi completamente removida na cruz. Ou seja, toda a condenação que o pecado levava, na cruz Cristo então cravou. Nele agora foram dadas as oportunidades para a salvação a todos que creem. Então ali Cristo cravou na cruz a condição, a dívida moral que se existia entre o ser humano e Deus. Lembra que quando o texto fala assim, a cédula, a nossa dívida que era uma cédula de ordenanças e tal, tal, tal. Ele começa a dizer. E o outro ponto aqui é a dependência de ordenanças humanas. O problema de substituir a suficiência da cruz por rituais e regulamentos legalistas. Ou seja, eles queriam causar circuncisão, eles queriam com que as festas anuais continuassem acontecendo, uma vez que elas apontavam para Cristo. E Paulo tinha dito, né, que ninguém o julgue por isso. Ou seja, se alguém for falar, não se aborreça, deixe eles falarem. Eles estão levando com seriedade aquilo que nós conhecemos que já teve já o seu efeito. Cristo, de fato, era o tipo do qual o antítipo apontava. Então o tipo veio, o antítipo deixou de ser importante. E diante disso, nós temos a convicção de que o que foi cravado na cruz foi a condenação do pecado da raça humana, foi as leis que consistiam em ordenanças, que estava lá para com o povo de Colossos, porque o povo de Colossos, eles, além de serem de fato um povo pagão, era um povo que não tinha uma afinidade, podemos dizer assim, ao Deus verdadeiro, a não ser quando Epáfras levou para ele lá. Eles de fato não eram cristãos, eram gentios, né? Melhor dizendo.
em correção, né? Não era pagão, eram gentios. E ali Paulo levou, através de Epáfras, o conhecimento da verdade, e eles acabaram acatando, aceitando. E aí Paulo agora começou a escrever cartas para saber como é que eles estavam indo, a fim de que eles não fossem levados por as influências maléficas daquela cidade. Coisa que Paulo teve grande alegria quando ouviu deles bons depoimentos. Então, primeiro, na cruz, na cruz não foi cravada a lei de Deus, a lei moral, tá? Porque a lei moral é santa, justa e boa e o seu valor é eterno. Na cruz, o que aconteceu foi a dívida que nos consistia na condenação, ela foi de fato cravada, porque em Cristo agora todas as coisas são restabelecidas para aquele que nele crê, tá certo? E aí a gente fecha o assunto de hoje com com esse esclarecimento, tá? O que foi cravado na cruz não tem nada a ver com a lei moral, não tem nada a ver com o sábado. Paulo não teve nem intenção de falar sobre essa questão, não foi esse o seu pensamento, mas o povo gosta de encontrar chifre em cabeça de cavalo, acaba encontrando até naquele que não tem. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela lição de escola sabatina, que o Senhor nos auxilie. Ajude-nos, ó Pai, a podermos sempre ter em mente os teus escritos para poder ensinar os teus filhos. Perdoa os nossos pecados e nos dá a paz nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, tenha uma ótima noite e até amanhã, se Deus quiser. Até logo.